Oi pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre um livro que foi uma releitura que eu fiz recentemente e eu acho que eu já comentei aqui em algum lugar que eu gosto sempre de reler algum livro da Nora Roberts todo ano. Eu sinto que, não sei, eu tenho a impressão que parece que todos os livros legais dela eu já li e aí eu acabo querendo reler de vez em quando alguma coisa. E esse ano, esse mês passado, eu escolhi reler A Mentira, que é este livro maravilhoso aqui. A capa dele, gente, é muito bonita e condiz muito com o lugar em que se passa essa história. É muito, eu acho muito bonita essa cor, bem legal. E esse livro, ele é muito interessante. Eu costumo, às vezes, pegar algum livro que eu não lembre tanto das coisas, mas essa história eu acabo que eu lembro bem dela. Não foi, assim, uma releitura com alguma surpresa, alguma coisa que eu tenha esquecido, mas isso não tirou o mérito do livro, nem ali aquela sensação gostosa da leitura. Eu estava trabalhando, eu ficava, gente, eu quero ir embora logo porque eu preciso ver os próximos capítulos, mesmo que eu já soubesse o que ia acontecer. E isso, na minha opinião, é por conta da escrita, assim, da Nora Roberts, que para mim sempre é uma escrita muito envolvente, muito cativante. É o tipo de romance que eu gosto muito. Ela traz sempre algum. Não chega a ser um mistério, não chega a ser um suspense. Nesse livro em si, não é uma investigação muito coordenada, mas tem, assim, alguma coisa ali que a gente não sabe bem o que que é, e aí vai se desenvolvendo. Ela costuma ter sempre nesses livros romances únicos que são um pouco mais gordinhos. Gente, não é tão antiguinho, né? Mas a folha é branca. A Bertrand tem vários livros únicos da Nora Roberts, assim, que as folhas são brancas. Mas tudo bem, a gente releva. Eu li no Kindle Unlimited, então é uma pausa importante. No Kindle Unlimited, pelo menos até a semana passada, hein? Eu tô gravando esse vídeo na segunda semana de julho, então pelo menos até o comecinho de julho, tava cheio, cheio, cheio de livros da Nora Roberts disponíveis lá para leitura. Compensa vocês assinarem, ou quem já é assinante, dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa legal dela que normalmente não fica disponível e tá lá, não sei por quanto tempo, mas tem bastante coisa mesmo, vários romances legais, tem vários títulos da série Mortal também disponíveis lá no Kindle Unlimited. Voltando à história desse livro, A Mentira é um romance que ele tem uma pegada bem familiar. E para mim, essa característica é uma das coisas que eu mais gosto na escrita da Nora Roberts, que é escrever sobre família. Mas ela vai trazer nessa história a família de um modo diferente. Em alguns outros romances dela, que eu já comentei aqui com vocês também, tipo A Vila, O Testamento, a gente tem a família sendo o centro de tudo na história. E aqui não. Aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Shelby. Ela é jovem, eu até acho bem engraçado que você vai lendo o livro e você não encaixa muito essa idade. Acho que talvez a Nora errou aí, porque eu tenho a mesma idade, ou eu sou mais velha do que a Shelby. E ela já viveu tanta coisa, ela já passou por tantas coisas que é meio estranho encaixar ela ali com 24 anos. E a Shelby, ela é numa cidadezinha do Tennessee e ela estava na faculdade e de repente ela se apaixonou por um homem mais velho e foi uma paixão muito forte, eles se envolveram muito, eles fugiram para Las Vegas, casaram e ela foi morar com ele lá, com seu marido, constituir família. E aí ela meio que se desligou um pouco da família dela do Tennessee, que é essa característica que eu falo que a Nora Roberts faz muito bem, porque é uma família muito grande. Ela tem mais dois irmãos mais velhos, ela tem os avós, os pais e muitos primos e muitos tios, então é uma família bem grande, que praticamente todo mundo ainda mora ali nessa cidade do Tennessee, e ela foi a que saiu, né? Ela foi fazer faculdade e não voltou, casou, também não terminou a faculdade, e ela seguiu aí com esse marido que é o Richard.
E logo no comecinho da história, a Shelby acabou de enterrar o marido. Ele morreu em um acidente trágico. E aí faz alguns meses, mais ou menos, que isso aconteceu, e ela tá lidando com toda a parte burocrática que ficou ali depois da morte do seu marido. E ela começa a descobrir um monte de coisas também. É daí que vem o título, né? Ela começa a ver as mentiras do Richard. Então, ela foi assim. Não é que ela. Ele contou sempre nessa história de que ele tinha muito dinheiro, que ele trabalhava com o mercado de finanças, com a parte com economia e tudo. E eles tinham uma casa enorme, eles tinham acabado de se mudar para Pensilvânia numa casa, uma mansão maravilhosa, que foi até assim uma coisa que ela achou muito estranho, porque eles moravam em Atlanta, em um apartamento incrível, e de repente eles se mudaram ali para Pensilvânia, ela não escolheu nada, ele simplesmente falou: olha, aqui é a casa nova, a gente vai morar aqui. E aquela mansão enorme, fria, que ela não sentia uma conexão com aquele lugar. E aí, né, depois da morte do Richard, ela acaba descobrindo que tudo isso fazia parte das mentiras dele. A casa não está quitada, eles estão devendo horrores, os carros são todos alugados, não são nenhum deles. Eles têm uma dívida imensa de cartões de crédito, acho que são 11 cartões de crédito que ele, né, estava devendo. As joias não eram joias de verdade, então tudo que ela acreditava era uma mentira. E todo aquele conto de fadas que ela achava que vivia, mesmo que ela já tivesse percebendo ali alguns comportamentos estranhos do marido dela de uns tempos para cá, eles ficaram juntos acho que 4 anos, 4 ou 5 anos. Mesmo assim, ela ainda achava que alguma coisa poderia mudar, que eles poderiam ainda ser felizes. E aí ele morre e ela descobre todas essas mentiras. E a Shelby, ela é muito determinada. Ela tem, assim, um orgulho, ela tem uma. Tipo, ela não aceita que aquela dívida não é dela e ela não tem nada a ver com isso. Então ela começa a organizar tudo para poder pagar tudo que o Richard deixou de dívida para ela. E é bem legal, assim, essa dinâmica do começo do livro, em que ela precisa arrecadar fundos, ela vai vender tudo que ela puder vender para ir pagando toda essa dívida. E ao mesmo tempo, ela tem uma filhinha, acho que de 3 ou 4 anos, e ela precisa cuidar dessa menina, que é a Kali. Elas são muito apegadas uma na outra, é muito fofo o relacionamento de mãe e filha. E ela começa a se organizar. E aí ela resolve que ela vai voltar para casa dela, para casa dos pais dela no Tennessee, e ela organiza tudo que ela precisa lá na Pensilvânia e volta para o Tennessee. Leva a filha dela para lá, porque é o melhor lugar, né, para ela criar a filha ali em volta da família dela e tudo. E a hora que ela chega no Tennessee, ela precisa reorganizar a sua vida. Ela precisa de um emprego, ela precisa saber o que que ela vai fazer, ela tem ainda as dívidas para pagar, ela precisa se sustentar e sustentar a filha, e ela também tem que encarar tudo que ela deixou para trás, porque quando ela foi embora com o Richard foi um pouco abrupto, algumas amizades, alguns relacionamentos ficaram ali assim meio estremecidos, principalmente com o irmão mais velho dela, que é o Forrest, que é policial, e com a melhor amiga dela, a Emma Kate, eles acabaram tendo assim um distanciamento. E aí ela volta com a intenção não só de reorganizar a vida dela, mas também com a intenção de refazer esses laços que fazem tanta falta para ela. E aí que começa a parte do romance também. A Emma Kate, ela também foi embora, foi trabalhar em outro lugar, essa amiga da Shelby, e melhor amiga ali da Shelby, e ela volta para trabalhar como enfermeira na clínica em que o pai da Shelby é médico. E aí ela vem com um namorado, e esse namorado tem um sócio, que é o Matt, o namorado da Emma Kate, e o Griffin, que é o sócio dele. Eles juntos têm uma empresa de construção, como se fosse uma empreiteira. E eles estão morando ali nessa mesma cidade da Shelby, porque a Emma Kate precisou voltar e eles resolveram que eles poderiam abrir a empresa deles ali também. E o Griffin, assim que ele vê a Shelby, ele já fica encantado. A Shelby, ela é descrita como uma mulher ruiva, muito assim. Ela é imponente, mas no momento ela tá muito fragilizada. Mas mesmo
sobre essa essa face, assim, ela tá muito magra, ela tá pálida e tudo, o Griffin fica encantado por ela, e ele também fica encantado pela Callie, que é a filhinha dela, e é muito fofo a forma como que eles têm, assim, eles vão desenvolvendo esse relacionamento entre eles, né, o Griffin e a Callie. É bem legal. E aí, a Shelby acha que os únicos problemas dela vão ser pagar as dívidas ali e ver o que que ela vai fazer com tudo isso, os cartões de crédito. E na verdade começam a surgir mais e mais coisas. E eu não quero dar muito spoiler, tudo isso é parte da sinopse, mas ela começa a descobrir algumas mentiras um pouco mais complicadas. E ela começa a perceber que o buraco que ela se enfiou, no caso o Richard enfiou ela, é muito mais profundo do que ela imaginava. E que talvez alguma dessas coisas não ficaram lá no norte, vieram atrás dela no Tennessee e ela vai precisar tomar cuidado não só com contas para pagar, mas também com a segurança dela e da Callie, que muita coisa aí ainda vai aparecer para surpreender elas. É um livro muito bom, muito envolvente, que tem um plot bem legal. Assim, a Nora, ela não promete criar a roda nem nada assim muito alucinante. Às vezes, se você é um grande consumidor de thriller, de mistério, né, de suspense, você vai matar ali a ideia e realmente pegando algumas coisas dá para você pensar em qual que é o plot do livro, mas mesmo assim é uma experiência gostosa de leitura. O casal tem muita química, é uma família muito bonita. A Shelby tem os avós, tem os pais, ela tem dois irmãos mais velhos, então é uma família grande, com bastante gente. É bem legal, é bem gostoso de ler. E apesar de não ser um romance, assim, um suspense, né, surpreendente, é um romance muito cativante, muito gostoso. Essa capa aqui mostra o caminho para chegar nessa cidade que eles moram no Tennessee, que eu não lembro o nome, mas então vai vendo as montanhas e você vai andando aqui por essa rodovia. A Shelby fala bastante sobre isso e eu achei muito legal que está na capa do livro. Então, essa é a minha indicação. Não sei se é a indicação do ano ou se vão ter mais livros da Nora Roberts, eu espero que sim. Tem alguns lançamentos aí que eu estou interessada e eu espero que eu consiga ler para trazer mais resenhas aqui para vocês dessa autora que eu gosto tanto. Se vocês já leram algum livro dela, comentem aqui quais que vocês leram, qual é o favorito de vocês. Eu tenho muita coisa, muita história para contar da Nora Roberts aqui para vocês, mas eu vou aos pouquinhos. Quem já assistiu aquele vídeo sobre os autores que eu mais li, né, o que eu mais tenho na minha estante, já viu que a Nora Roberts está assim disparada lá no primeiro lugar. Eu realmente li muita coisa dela, gosto muito. E se a gente for contar as releituras, e aí perde de vista. Mas espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a mentira da Nora Roberts. Curte, comenta aqui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta aí de um romance com um pouquinho de suspense. E se inscreve no canal para não perder nada aí dos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!